E aí pessoal, beleza? Vamos trabalhar? Como é que tá? Eu tô produzindo os vídeos para vocês terem como conteúdo digital e tô tentando fazer eles de acordo com o material que eu passei para vocês e também o material que vai ser usado na volta das aulas, tá? Então vou pedir para vocês assistirem o vídeo completinho. Depois, se tiver dúvida, manda pergunta para mim. Vamos tentar fazer o desafio da aula acontecer, beleza? Então segue o vídeo aí e depois dá aquela curtida, né? Faz aquela inscrição no canal. Tô brincando, o objetivo não é esse daí. Mas vamos trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Bom, pessoal, seguinte. Dando continuidade aí, ou sequência de aulas para vocês, eu vou estar fazendo a explicação da parte de instalações elétricas, né? A teoria, que vocês vão utilizar aí na prática também. E o objetivo principal desses vídeos é que vocês consigam fazer a interpretação de plantas baixas, né, e de diagramas de instalações elétricas. Então, vou falar desde o sistema elétrico de geração, né, dínamos, alternadores, falar um pouco sobre a transmissão desse sistema e depois falar sobre o sistema de alimentação. Então, vai dar uma sequência aí de 3 ou 4 aulas. Então, vou pedir para vocês olharem elas com bastante cuidado. Se tiver alguma dúvida, pergunta, deixa um comentário. Todas as referências que eu for utilizar aqui, vou deixar na descrição para vocês poderem acessar e consultar. E a gente começar a falar sobre sistemas de geração, a gente tem que começar a discussão bem lá no início de tudo, para que a gente consiga entender de uma maneira geral como que as coisas funcionam. Então, eu estou trazendo para vocês um simulador, vou deixar também aqui o site disponível para vocês simularem em casa, né? É bem divertido. Ele traz aqui para a gente um ímã, né? Com seu lado norte, o lado sul. E esse ímã aqui, eu posso demonstrar as linhas de campo que ele gera em torno dele mesmo, né? Então, o ímã, naturalmente, ele gera essas linhas de campo, que é um meio, né, por onde a natureza ela tende a se equilibrar, porém não vai conseguir ou vai demorar anos para que o ímã consiga se equilibrar totalmente. Então essas linhas de campo elas são geradas naturalmente quando a gente tem um ímã, certo? Então eu posso também visualizar essas linhas de campo colocando aqui no meu simulador as bússolas, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma bússola e aí ela vai estar distante, né, do ímã aqui, mas ao aproximar o ímã, o que vai acontecer com esse lado branco que representa o lado sul da bússola, né? O ímã que tem aqui na bússola aqui, ela tem o lado norte e o lado sul também. Então, quando eu movimento o ímã, ele gera uma força de atração para essa bússola. Então, olha que interessante. Se eu tiver um ímã, né, tiver um ponto aqui fixo e conseguir fazer com que esse ímã ele gire constantemente sobre uma bússola, sobre um outro ímã, ou enfim, né, eu vou conseguir direcionar esse campo eletromagnético mesmo sem ter contato físico entre um ponto e outro. Um ímã ele é caracterizado por ter os seus elétrons orientados. Então, quando eu gero, por exemplo, uma corrente elétrica em um cabo, que é o caso desse simulador aqui, ó, que ele está demonstrando para a gente um cabo saindo do lado positivo para o negativo dessa pilha. Quando eu gero, por exemplo, uma movimentação de elétrons, os elétrons que estão sendo simulados aqui por essa bolinha azul. Quando eu tenho essa movimentação de elétrons ordenados, percebam o que acontece aqui na bússola. Eu movimento para cima e para baixo, minha bússola também segue. Ou seja, eu consigo aqui mostrar os campos eletromagnéticos também gerados pela corrente elétrica. Então percebam que a fala
anterior, quando eu comentei sobre o ímã, que ele é caracterizado por ter os elétrons orientados, todos no mesmo sentido, também ocorre aqui na corrente elétrica, quando eu falo que os elétrons se movimentando de maneira ordenada, eles estão gerando também o campo eletromagnético. Eles estão puxando a minha bússola. Eu consigo ver isso na prática, certo? Simulando aqui o movimento da minha bússola, eu consigo ver que ela se movimenta em direção à corrente elétrica que está percorrendo aqui nesse cabo. Eu consigo aumentar essa quantidade de campo eletromagnético aumentando a minha corrente elétrica ou simplesmente aumentando a quantidade de voltas que eu dou no meu cabo. Isso fará com que a minha capacidade de produção de campo eletromagnético seja maior, ok? Então isso vai fazer, ou aumentando a tensão, ou aumentando a quantidade de espiras, que é quando a gente faz o enrolamento desse cabo, aumenta a minha intensidade de campo eletromagnético. Então aqui eu quero mostrar para vocês agora uma segunda análise, a terceira análise sobre a situação. Eu tenho um ímã que naturalmente ele tem os elétrons orientados e tem um cabo que está interligado a uma lâmpada. O meu cabo ele é um elemento que tem os seus elétrons fragilmente ligados ao núcleo e quando eu aproximo um ímã, esses elétrons eles tendem a se movimentar em direção ao polo que o ímã está induzindo no material aqui, né? Que no caso é o cobre. Então, se eu movimentar esse ímã, percebam que aqui em cima, a minha lâmpada, ela vai gerar um brilho, ou seja, essa movimentação desses elétrons que está sendo forçada pelo ímã, forçada pelo campo eletromagnético que o ímã induz no material de cobre, está fazendo com que os elétrons sejam movimentados, não só movimentados. Os elétrons aqui, eles estão querendo ter o mesmo sentido do ímã. Eles estão querendo seguir a mesma orientação. Então, como todos os elétrons desse ímã eles são orientados, a movimentação que vai ser causada aqui nessa espira também vai ser uma movimentação ordenada. E como a gente já discutiu várias vezes, o movimento ordenado dos elétrons nada mais é do que corrente elétrica. Então, por esse motivo, quando eu movimento um ímã próximo ao material ferromagnético, e eu tenho as suas pontas interligadas a um consumidor de energia, digamos assim, poderia ser uma lâmpada, eu poderia estar colocando um resistor aqui. Esse resistor ele vai apresentar para mim um nível de tensão, ok? Então esse nível de tensão é gerado por quem? Pelo campo eletromagnético forçado, ok? Então eu quero que vocês entendam isso. Bom, pessoal, estou pegando um vídeo aqui, inclusive eu vou deixar na descrição esse vídeo disponível para vocês, para que vocês deem uma olhada nele depois. Ele está em inglês, tá bom? Mas vocês vão conseguir entender, acredito que a maior parte. Então, do meu simulador anteriormente visto aí, eu coloquei exatamente essa situação. Aqui a gente tem uma bobina, um enrolamento de cobre, os terminais ligados a um galvanômetro. Esse galvanômetro nada menos ele vai medir o valor de tensão, de diferença de potencial entre um ponto e outro. Então observem nesse vídeo o que acontece quando ele movimenta o ímã para dentro desse núcleo, onde tem as espiras de cobre. Principle of electromagnetic induction. Ele vai In pegar electromagnetic aqui, induction, when there is a relative motion gerou between a valor de coil tensão and a magnetic field, an de electric acordo com o current or movimento que eu tenho EMF aqui. Ó. is induced in the coil. Bom, então pessoal, percebam que aqui, né, conforme a ilustração e o vídeo que eu passei para vocês,
quando eu movimento o ímã para dentro do eixo da bobina, né, eu tenho aí a geração de tensão nos terminais aqui do resistor. Então nada mais eu estou fazendo o sentido inverso, né? Eu não estou usando mais a tensão para gerar um movimento ordenado dos elétrons, mas sim eu estou usando o movimento ordenado dos elétrons para gerar a tensão. Então imagina que se eu tivesse uma fonte geradora aqui, ó. Então agora eu estou falando do meu sistema, né, de geração, bem básico, né? Então eu coloquei o ímã aqui numa calandra, né, que ela vai receber a água dessa torneira. Automaticamente esse ímã vai girar, fazendo o movimento do ímã, e ele vai gerar aqui um nível de indução nessa bobina que eu tenho aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó. Olha lá. O que está acontecendo com os meus elétrons aqui nesse ponto? Eles estão se movimentando conforme a rotação do meu ímã. Então meu ímã ele vai gerar mais tensão ou menos tensão em função da sua rotação. Quanto mais forte for essa rotação, maior vai ser a minha indução magnética. Percebam que aqui o movimento dos elétrons ele está sempre sendo contínuo, né, no sentido em que o meu ímã ele se movimenta. Então, hora ele está movimentando para frente, hora ele está movimentando para trás os ímãs. Por quê? Porque essa movimentação ela se dá em função do tipo do polo que está sendo movimentado aqui. Então, se eu movimentar somente o polo sul, ele vai ter uma indução positiva. Somente o polo norte, uma indução negativa. Se a gente trocar aqui, ó, por nível de tensão, percebam, negativo, positivo, negativo, positivo. Inclusive, isso é até uma introdução para o que a gente chama de energia alternada, né? Percebam que quanto maior a intensidade da rotação do ímã, maior a troca do lado positivo para o negativo aqui. Isso a gente chama de frequência, mas isso é um estudo que futuramente a gente vai entender. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento é como essa geração ela se dá, perfeito? Bom, pessoal, então, uma vez entendido aí a rotação, né, do eixo, etc., a gente entende duas coisas. A primeira, eu preciso ter um eixo que ele é um eixo girante, ou seja, é um eixo que vai estar rotacionando. E segundo, eu preciso ter um ímã fixo ou um ímã rotacionando, de forma que ele consiga gerar energia. Né? Então, a minha bobina, o meu enrolado de cobre, ele vai ser o responsável por gerar energia. Então, aqui nessa figura eu estou mostrando exatamente isso. As minhas bobinas aqui sendo como as saídas de energia alternada e o centro sendo o ponto mecânico girante. Ele vai ser responsável por gerar energia. A energia da geração trifásica, né, ela segue o mesmo conceito, porém com alguns detalhes diferentes. Então imagina aqui que eu tenho o ímã no meio do meu eixo. Esse ímã ele vai ter não apenas uma bobina quando ele rotacionar, mas sim 3 bobinas. Importante salientar que essas 3 bobinas elas estão igualmente espaçadas com 120 graus de defasagem. Então, essa defasagem de 120 graus vai fazer gerar um nível de tensão igual para as 3 bobinas. Perfeito? Na prática, lá na usina hidrelétrica, eu tenho o quê? Eu tenho essa estrutura aqui. Essa aqui é uma foto dentro da usina de Itaipu. Né? Então, essa aqui é o eixo de giro, né? O eixo magnético que faz a geração, o giro do gerador. Aqui está a representação 3D dele, né? Então o eixo, o rotor, né? A parte que vai ser a parte girante do meu eixo, ela está aqui. Então estou falando desse eixo aqui. E aqui são as lâminas que vão fazer a captação da água. Perfeito? Então aqui eu tenho o ímã e ele gera energia em 3 bobinas diferentes. Mas só que ele gera a mesma quantidade de tensão. Então aqui, ó, eu posso ver nessa figura ilustrada aqui em cima que eu tenho a geração da energia
a partir da captação da água, ela passa por dentro da geração, pelas pás, né? Gira o eixo e depois sai. Então, nesse momento, é que eu tenho a geração de energia elétrica. E aí todo mundo pergunta, professor, mas o que é a fase e o que é o neutro? Aqui é exatamente o ponto onde a fase ela é gerada. Então, em uma dessas três bobinas, eu tenho a geração de fase, ou seja, quando a gente fala lá de distribuição elétrica, quando a gente está falando da distribuição das redes elétricas, a gente sempre fala de três fases. Fase R, fase S e fase T. Essas fases R, S e T elas são geradas no mesmo gerador de energia. Por isso que a gente pode utilizar elas como diferenciais de potenciais. Ok? Então, nessa geração de transmissão, eu tenho a transformação dela ao longo da rede. Então, cada um desses postes aqui vai transferir essa rede elétrica de uma maneira diferente. Por quê? Porque quando eu gero energia elétrica, eu gero ela no nível de tensão muito alto mesmo. E aí eu gero ele aqui ó, na central, eu elevo essa tensão para poder distribuir ela, porque assim como o conceito que vocês já estudaram em eletricidade, quanto maior o nível de tensão, menor o nível de corrente. Então, quanto menor o nível de corrente, menor a seção do cabo para me utilizá-la aqui. Então, eu transfiro ela em alta tensão para diminuir a seção do cabo, diminuir o custo de infraestrutura. Quando ela chega na indústria ou quando ela chega nas cidades, eu abaixo esse nível de tensão para um nível de tensão que as pessoas consigam utilizar. Até que eu chegue na habitação convencional. Então, tudo é gerado, transmitido em alta tensão e distribuído em baixa tensão. O responsável por fazer essa distribuição de alta e baixa tensão são os transformadores. Então, os transformadores eles vão ser responsáveis tanto por elevar o nível de tensão, quanto por abaixar o nível de tensão. Perfeito? Então, dessa maneira, eu concluo essa aula aqui, até para não ficar um vídeo muito longo, para que vocês, e espero que vocês tenham entendido, né, como é que funciona o sistema de geração trifásico. O resultado dessa aula que eu espero de vocês é que vocês consigam enxergar agora da onde que vem as três fases, perfeito? E como que elas são distribuídas. O ponto neutro da rede que a gente sempre comunica para vocês, né? As três fases e o neutro, ela vem a partir do transformador, né? Existe um ponto dentro do transformador, que ele é um ponto das três fases, e existe um ponto neutro dentro dele. Esse ponto neutro ele tem 0 volts em relação a todas as fases. Então aí que surge o ponto neutro do transformador. Então eu tenho a rede trifásica RST distribuída, 3 fases, e tem um ponto neutro no final da distribuição. Perfeito? Pessoal, comenta aqui no vídeo, né? Deixa seu comentário, curte, marca como gostei aí. E se tiver alguma dúvida, deixa aí para a gente poder discutir, tá bom? Eu vou estar fazendo a segunda aula, que aí eu vou estar tratando um pouco mais sobre a parte interna da distribuição da casa. Valeu!